E nós saímos de Lodebar fisicamente, mas a nossa mente ainda não é a mente de Cristo. Ainda é a mente de quem frequenta os Lodebares da vida. Ainda é a mente de alguém que foi destruído pelo pecado. Ainda é a mente de alguém que nunca encontrou pasto. E por isso nós encontramos muitas pessoas que saíram do mundo, saíram de Lodebar, fisicamente. E estando dentro da casa do rei, num lugar à mesa com o rei, ainda assim vivem destruição, vergonha e tragédia. Porque há um modo de pensar, um modo de raciocinar, ainda tem a lógica, a racionalidade dos princípios de Lodebar. Nos princípios de Lodebar, você não dá, você não compartilha, você vive na miséria, você só recebe, você só quer receber. Nos princípios da casa do rei, melhor é dar do que receber. Amém. Então perceba que há assim uma troca de mentalidade. Temos que sim desenvolver a mente de Cristo. Por isso o livro de Romanos vai falar que não tem como nós prestarmos a Deus um culto, se este culto não começar pela mente, não for um culto racional. Se eu não entender da onde eu vim, da onde Ele me tirou, e quem eu sou agora, em que posição eu estou, como eu prestarei um culto? Como eu adorarei? Se eu ainda me sinto um cão morto, se eu ainda me vejo destruído, na miséria, sem pasto, na vergonha, não faz sentido. É difícil. Não há ânimo, não há alegria, não há renovação. Se eu ainda olho para mim e vejo todas as minhas imperfeições, os meus defeitos, os meus erros, como eu vou viver algo novo? Eu já conversei com pessoas que elas estão sempre remetendo a sua vida àquilo que aconteceu ao passado. Ah, mas aconteceu lá e se acontecer de novo? Existem pessoas que não falam isso, mas pensam isso. E nós vemos no olhar, nós vemos no rosto. No rosto, pastor, que coisa louca, coisa maluca assim. A Bíblia vai dizer que um coração alegre formoseia o rosto. Se alguém me tira de Lodebar e me chama para sentar à mesa do rei, o meu rosto tem que mudar. Eu já não tenho mais motivos para continuar na miséria, na tristeza e me alimentando onde não tem pasto. Não, eu agora estou sentado à mesa do rei. Quem não se alegraria? Querido, eu me alegro quando eu acho uma nota de R$2 na rua. Digo, ô bênção, ô glória. Que bênção. Agora imagina, nós não estamos falando de R$2 aqui. Nós estamos falando de sair de uma situação precária em que nós moramos de um favor, em que não há pasto, em que há apenas miséria, em que há apenas destruição e vergonha, e agora Mefibosete sai deste contexto e vai morar num palácio, sentar à mesa do rei, comer dali para sempre. Muda ou não muda, cara? Um coração alegre aformoseia o rosto. Então, com isso, eu chego à seguinte conclusão: há muito cristão que ainda não entendeu que ele não está mais em Lodebar. Por isso a cara é tão feia. É verdade. Aí talvez você diga assim: pastor, mas tu não é muito bonito. Irmão, tinha que ter visto antes. Aí você ia entender que eu já saí de Lodebar.
Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém. Oh, glória. Sabe o que é interessante da mesa? Do ser chamado à mesa? Sabe o que é lindo de ser chamado à mesa, irmãos? É que quando você senta à mesa, alguém enxerga teus pés. Você se senta à mesa, alguém enxerga teus pés. Não, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele sentava à mesa, a imperfeição dele era encobrida. Aleluia. Está entendendo? Quando eu e você somos chamados da vida miserável para sentar à mesa do rei, e nós nos sentamos à mesa, ele encobre multidão de pecados. Aleluia! Glória a Deus! Isso aí. Nós temos, por isso o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Então quando você olha um crente que não ri, que não está feliz, que não sabe, que, ó Jesus, o amado está em Lodebar ainda. Amado, tem mesa para você sentar e para encobrir todas as multidões dos teus pecados, das tuas imperfeições, das tuas limitações, dos teus defeitos. Olha que lindo isso. Como não sorrir? Como não se alegrar? Querido, não é tudo o que nós gostaríamos. Eu gosto muito de assistir filme, né? Então, há um filme muito antigo, os mais novos não vão conhecer, mas quem é da minha geração vai conhecer, De Volta para o Futuro. E tinha um cara com um cabelão assim, né? Um professor aquele. E eles estavam sempre voltando para o passado. O nome do filme é De Volta para o Futuro, mas eles estavam sempre voltando para o passado. Para tentar consertar as coisas do passado para que o futuro fosse melhor. Sabe, queridos, isso demonstra claramente o que muitos de nós gostaríamos de fazer: voltar no passado e fazer diferente para consertar o atual momento. Em Cristo temos a oportunidade de consertar o nosso futuro. Aleluia! Aleluia! Mas é em Cristo. É estando sentado à mesa do rei. Se nós permanecermos em Lodebar, que nada muda. Se aqui permanecer em Lodebar, nada muda. Se aqui permanecer em Lodebar, nada muda. Mas, se estivermos em Cristo, sentados à mesa do rei, então não há o que não possa mudar. E é por isso que eu posso sorrir. Alguém pode sorrir assim também nessa noite? Amém. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante? É que Mefibosete devia se sentir muito feliz em poder sentar à mesa. Afinal de contas, tudo aquilo que ele remetia ao seu passado agora estava encoberto pela mesa. E isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Afinal de contas, quem não quer mais ser chamado, né? Quem gostaria de ser chamado novamente de lá vai o sem vergonha, lá vai aquele que não paga as contas? Ninguém gosta disso, gente. Ninguém. Como é que o Ziba chamava ele? O aleijado. Ninguém gosta de ser rotulado pelas imperfeições, né? Hoje chamam isso de bullying, os orelhudos, narigudo. Na minha época de escola isso era normal. Mas muitas pessoas se feriam com essas coisas. Então quem não gostaria de ter tudo isso tapado, modificado, mudado? Então imagina a alegria dele sentado à mesa e perceber que agora ninguém mais poderia. Quem não conhecesse Mefibosete não diria nada, não chamaria ele de aleijado. Esses dias lá na igreja, pastor, que a gente prega e algumas pessoas acham que a gente já nasceu pastor. E acham que a gente já nasceu crente. Acham que a gente já nasceu com fé. Aí esses tempos lá na igreja eu peguei
E eu me fantasiei de mim nos tempos de Lodebar. Então eu botei a minha calça fundilhão lá embaixo, botei minhas correntes, botei brinco na orelha, comprei uma peruca, porque agora o cabelo não me ajuda, né? O irmão rei, porque o irmão tem cabelo. Quero ver se não tivesse. E aí eu botei aquele black power que eu tinha, no cabelo crespo, bem encaixado, era mais lindo, irmão. A única saudade que eu tenho daquela época é o meu cabelo. E aí me fantasiei de mim. Fantasiei de mim, botei minha camisa do Inter, para vocês verem a miséria, a destruição e a vergonha que eu vivi. Botei minha camisa do Inter e fui no banheiro, né? Primeiro eu fui vestido de pastor, né? Quando eu imaginei assim, agora depois desse hino é eu, né? Eu que levo a palavra. Aí eu fui no banheiro, me vesti de mim em Lodebar. Da maneira qual geralmente eu comecei a ir nos cultos. E aí quando eu saí assim, depois que eu fiquei sabendo, né? No final do culto que a gente fica sabendo das coisas. Tinha uns que olharam assim, ai, quem é esse pobre miserável que convidaram para vir aqui? Quem será que convidou? Meu Deus do céu, para que Jesus faça uma obra na vida dele? Aí eu pedi para uma irmã, a ministra do louvor, irmã, tu chama o pregador da noite. Só fala assim, pregador da noite. Não diz mais nada. Ela tá bom. Mas ela já sabia. E a irmã, quero chamar aqui o pregador da noite e ele vai trazer a palavra para nós. E aí eu fui, né, daquele jeito. Não, tinha todo um jeito para andar, né, irmão? Não, tinha que andar como se tivesse uma cachumba recolhida. Era assim que eu andava. Então, mostrando as cuecas, aquela coisa horrorosa que a gente vê na rua. Até hoje eu não entendo por que mostrar a cueca, não sei qual é a vantagem que tem isso. Mas vamos lá. Aí, quando eu passei assim pela última fileira, a mais na frente, assim, eu passei, a irmã me contou depois que ela disse assim, ai meu Deus, quem é esse que o pastor convidou para pregar hoje? Jesus! Esse era o Jefferson Lodebar. Aí preguei a palavra daquele jeito, era uma palavra de cura e libertação. E eu falei para ele, gente, o pastor de vocês era exatamente assim. Falava palavrão, usava gíria, fazia isso, fazia aquilo. Então eu vim aqui desse jeito hoje para mostrar para você que Deus ainda liberta, que Deus ainda faz, que Deus ainda muda uma pessoa. E aí no final do culto a gente ouve aquelas coisas, não, pastor, você não era assim não, você foi só um teatro. Você não era assim não. As pessoas acham que a gente nasceu já pastor, nasceu crente já. Não. Tem um passado, tem um Lodebar. E sabe, queridos, que o interessante disso é que eu pude me sentar à mesa. Meus defeitos foram encobridos. Meus pecados foram perdoados. Minha vida foi renovada, transformada, abençoada, edificada, fortalecida no Senhor. E o bom disso, e a prova disso, é que as pessoas podem olhar para trás, olhar para hoje e dizer, não é a mesma pessoa. Mas tudo isso me alegra. Como devia alegrar Mefibosete em poder sentar à mesa e perceber que ninguém via os defeitos que ele tinha. Mas sabe o que é interessante também nós observar? É que quando eu sento à mesa e meus defeitos não aparecem, aquele que também senta à mesa também tem os seus defeitos encobridos. E isso é algo muito importante de entender. Sabe por quê? Porque se você está sentado à mesa com todos, ninguém enxergava o defeito de ninguém ali. Todos estavam à mesa para compartilhar. Todos estão à mesa para comungar junto. Não há defeito. Está tudo encobrido. O foco ali é a comunhão, é o compartilhar, é o alimento. Não à toa que nas bodas nós vamos sentar à mesa
para ter um momento de comunhão, aonde não haverá mais defeitos sendo mostrados de ninguém. E isso nós temos que aprender. Sabe por quê? Porque quando eu saio de Lodebar para sentar à mesa, para que Ele cubra os meus erros, os meus pecados, as minhas limitações e transforme a minha vida, Ele também fez isso com você, com você, com você, com você. E portanto, é muito feio eu pegar e fazer assim, ó, por debaixo da mesa. Ah, mas o sapato que o pastor veio hoje está sujo. Ah, deve ter uma esposa porcalhona que não cuida do seu marido. Você já imaginou esse tipo de conversa sentado à mesa do rei? Você consegue imaginar esse tipo de conversa? Não, né? Então, quando eu ouço esse tipo de conversa, automaticamente eu chego à conclusão de que tem muita gente que saiu da mesa do rei, não está mais sentado na mesa do rei, mas gosta de falar igual Ziba. Ah, lá o aleijadinho, ó. Ah lá o crente não sei o que, ó. Ah lá, ó, aquela... Ah, não engana ninguém. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido nos últimos meses que uma das coisas mais terríveis que o diabo tem feito é nos dar olhos de Ziba. Olhos que sempre veem defeitos dos outros. O louvor hoje não estava bom. Palavra, já foi melhor. O pregadorzinho hoje estava fraco. Meu chapéu. Queridos, às vezes a gente foi tirado de Lodebar, mas ainda estamos com o olhar de Ziba. O olhar que acusa, o olhar que põe defeitos, o olhar que maximiza erros e imperfeições. Mas quando nós lemos o texto sagrado e olhamos para as Escrituras, o que nós vemos é que a mesa encobre os pecados, os defeitos, as limitações. E é o momento de comunhão e comungar. Quando a igreja entender isso, acaba a fofoca. Amém. Acaba a miséria da contenda, da divisão, da facção. Amém. Amém. Querido, você encontra um desviado, ele sempre tem algo ruim para falar do irmão, do líder, do pastor, do obreiro, da igreja, não sei o quê. Sempre tem, porque ele se retirou da mesa, pastor. Ele se retirou. Ele saiu de Lodebar fisicamente, mas aqui ainda estão contaminados pelos princípios e valores de um lugar pobre, miserável, paupérrimo, sem pasto. E isso contamina, irmão. Você vai ver que a contenda e a fofoca no meio de Israel levou muita gente para a morte. Foi pela murmuração que o povo ficou 40 anos ali, sem entrar na bênção, na promessa, na terra prometida. Ah não, mas aqui não tem cebola. Ah não, mas aqui não tem água. Ah não, mas aqui o povo toda hora estava assim. Ah não, mas Moisés não. Por que Deus fala só com Moisés? Não. Ah, que isso? Deus só vai falar com Moisés agora? Gente, quando nós nos retiramos da mesa, nós olhamos os defeitos. E deixa eu dizer aqui para você: defeito para olhar não fala. Quer saber meus defeitos? Eles não aparecem aqui agora. Meus defeitos, quer saber? Pergunta para minha esposa. Ela vai dizer para você. Ele é brabo, ele é irado, ele tem que se controlar, senão o pau desce. Ixi, ele é, mas não faz, não, cuide o que tu pisa. Ela vai te falar tudo a meu respeito.
Sabe? Um dia eu fui chamar um rapaz para ser presbítero e fui falar com a esposa dele. Digo, ó, pensando em levar teu marido ao presbitério, o que tu acha? Ele é marido conforme a Bíblia diz que o presbítero tem que ser, homem de uma só mulher, que é benção, que é isso, que é aquilo. Não, ele é, então vou agora, amém. Não, quer saber os defeitos, pergunta para a esposa. E o contrário também, né, irmão? Quer saber os defeitos da mulher, pergunta para o marido. Vou aproveitar que ela não está aqui, deixa eu fazer uma listinha para vocês, só um pouquinho. É assim, irmãos. Então, se nós nos retirarmos da mesa, defeito para conversar, para falar, não vai faltar. Só que quando nós nos retiramos da mesa, nós nos retiramos do que o Rei fez por nós, da onde o Rei nos colocou, nos retiramos da comunhão, do comungar, dos relacionamentos sadios e saudáveis, nós nos retiramos do encobrir pecados, erros, falhas, limitações. Eu não quero sair deste lugar, porque este lugar é bom. Neste lugar a restauração, a renovo, a transformação. Eu não quero sair deste lugar. Por que voltar a Lodebar? Por que insistir numa vida que nós sabemos que deu errado? Isso não é inteligente, irmãos. Está entendendo a palavra? Amém. Então, como Jesus disse, não olha para o cisco do olho do teu irmão, mas vai cuidar da trave enorme que está no teu. Né? E aí, para nós encerrar, queridos, olha o que o rei fez com Mefibosete. Aí a história vai nos contar que o filho do rei sai da mesa, começa a olhar as imperfeições do pai e começa a achar que ele pode ser um rei melhor. Aí ele faz uma contenda, gera uma facção. O pai, não querendo brigar com o filho, foge. Todos aqueles que eram a favor de Davi fogem junto. Mas Mefibosete, devido à situação física, não conseguiu fugir também. Aí Ziba, o aproveitador, o fofoqueiro, mentiroso, caluniador, miserável, língua de trapo, boca de sacolas. Quando Davi pergunta, e teu senhor Mefibosete não veio conosco? Ah, Senhor, ele disse que tu era muito ruim, já levantou uma calúnia, já inventou história. Davi fica sentido, puxa vida, agir com generosidade para com ele, e agora ele age dessa maneira desleal. Mas a Bíblia diz que Davi volta para a cidade, encontra Mefibosete, e Davi pergunta, por que agiste com deslealdade para comigo? Não, Senhor, teu servo jamais faria isso. E contou toda a história. Ziba foi desmentido, e o fofoqueiro sempre é desmentido, né, irmão? É, pastor? Aí, isso me faz pensar uma coisa. E depois da mesa, o que eu fiz para com o rei? Mefibosete foi leal ao rei por toda a sua vida, ainda que falassem mal dele, ainda que levantassem calúnia contra ele, ainda que levantassem dúvidas acerca da sua pessoa, Mefibosete foi leal por toda a sua vida ao rei. Amém. Querido, no meio da nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com os Zibas, aqueles que vão levantar problemas, imperfeições, que vão levantar um monte de coisa para que você pare, para que você desista, para que você não se aproxime, para que você seja desleal. E aí eu quero dar um conselho a você. Lembra da onde o rei te tirou. Porque quando nós nos lembramos da onde ele nos tirou,
querido, tudo fica claro. Tudo fica cristalino, transparente, fácil. Querido, da onde Ele nos tirou, como não servir a Ele? Está chovendo, mas é culto, como não servir a Ele? Está frio, mas tem culto, como não servir a Ele? Tem isso, tem aquilo outro, como não servir a Ele? Quando todos nós entendermos a profundidade do que é ser leal a quem nos tirou de Lodebar, as coisas ficam fáceis. Sabe, queridos, a nossa geração tem um problema. Não adianta. O problema, ele está sempre relacionado a essa parte tecnológica. Que eu vou usar a expressão da parte tecnológica, que é o engajamento. Os pastores hoje têm uma dificuldade gigante de engajar os membros para que eles adorem, cultuem, sirvam, orem, jejuem, leiam a palavra. Tem que ser criado um monte de estratégia, tem que ser criado um monte de tema para se falar daquilo que se fala há 2000 anos. E aí, às vezes, tu ainda vai conversar com alguém e diz o seguinte: ah, não, mas todo culto é igual. Meu chapéu, ele não entendeu quem ele é. Não entendeu de onde Deus tirou. Não entendeu o que Deus fez com ele. Como assim todo culto é igual? Só se a tua adoração sempre é a mesma? Só se a tua adoração, aquilo que tu vem trazer para o Senhor, está tão desgastado que nem tu aguenta mais? Sim, querido, porque você não vem para o culto para ouvir música, não. Quer ouvir música, vai no show. Bota no YouTube. Não, você não vem aqui para ser agradado, nós vemos aqui para cultuar. A palavra culto significa exatamente isso, cultuar. Aleluia. Então o culto não é feito para nos agradar, o culto é feito para que eu e você que estamos sentados à mesa, a hora que o rei, aquele que colocou a mesa, entrar, nós possamos nos levantar e adorá-lo. Aleluia! Culto é para isso, reverenciar o dono da festa, reverenciar a cereja do bolo, reverenciar aquele que está sendo hospitaleiro, que nos trouxe de Lodebar, que colocou uma mesa à nossa disposição, que nos trata como príncipes, apesar de nós não sermos de linhagem real. Para isso é um culto. Então, hoje, infelizmente, eu faço a seguinte pergunta: e depois da mesa? E depois do que Ele fez por nós, o que vamos fazer por Ele? E aí não tem como me esquecer de Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro. Pedro é muito espontâneo. Até os erros de Pedro são bênçãos, porque a gente aprende com eles. Mas João capítulo 6, versículo 68, ele diz algo, querido, que dá para escrever um livro, um romance de tão lindo que é. Porque as pessoas começam a abandonar Jesus porque o alimento não está bom. O alimento que ele colocou na mesa não agradou. E aí as pessoas começam a ir embora. Não, quem é que pode comer esse alimento aí? Quem é que pode ouvir tudo isso e ficar? Não, vamos embora. Jesus olha para trás dos seus discípulos: vocês querem ir junto? Porque o alimento não vai mudar. A minha palavra não vai mudar. Aquilo que Deus tem para vocês não vai mudar. Ou você se enquadra naquilo que o Senhor está trazendo, colocando à mesa, ou você não se senta na mesa. E aí, querido? E aí Pedro olha e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Querido, sair da mesa, voltar para onde? Para Lodebar? Voltar para os Lodebares da vida? Para a mentira, para a prostituição, para aquela vida falsa, teatral,
aonde tudo parece ser lindo e maravilhoso e na verdade é tudo enfeite? Não. Quer saber uma coisa? Eu decidi não olhar mais para o defeito de vocês. Não vou mais olhar para os defeitos do pastor. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Deixa eu voltar aqui, deixa eu me sentar à mesa. Não é? Aí a gente não vê os defeitos um do outro. Afinal, ele cobriu multidão de pecado meu, do Senhor, deles também. Né?